Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia, meninos! Sextou! Hoje a gente vai fazer a correção das páginas 76 a 78, 79 a 82, 83 a 86, tá legal? Lembrando que eu vou fazendo por partes, porque assim fica mais fácil até para controlar e não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então, hoje, sexta-feira, 28 de agosto, né? Nós vamos fazer a correção da atividade, dessa atividade em específico, as páginas 76, 77 e 78, que foi a atividade realizada no dia 24 de agosto, segunda-feira. E aí, a gente estava conversando sobre ecologia e equilíbrio, que não foi novidade para vocês, né? Porque toda essa parte da quarta parte, né, da apostila, foi basicamente tratando sobre isso. Aqui a gente tratou de uma interpretação de texto, né, no qual foram as tirinhas, que eu ainda falei da Laerte, né, que ela é uma cartunista transgênero, lembrando disso, e aqui aparece aqui, né, o passarinho, a Lola, né, no caso, o nome da passarinha, né? Gatos parecem lindos, mas são assustadores. Andorinhas parecem lindos, mas são assustadoras. Joaninhas parecem lindas, mas são assustadoras. Então entendam uma coisa: se não tivesse essa ilustração, ou a gente iria imaginar o porquê elas são assustadoras, ou a gente não ia entender, certo? Então, aqui, ó. Por que na tirinha os animais dizem que os outros animais são assustadores? Justamente porque os menores, se a gente for analisar, ó, o passarinho é menor que o gato e se sente ameaçado, por quê? Porque o gato ameaça a sobrevivência do passarinho, né, da andorinha, no caso. A joaninha é menor que a andorinha e a andorinha ameaça a sobrevivência da joaninha. Por quê? Porque ela pode ir lá comer a joaninha. A joaninha é maior que os pulgões. Os pulgões são aqueles bichinhos branquinhos que ficam nas plantas, sabe? E isso aqui é uma praga, porque acaba matando a planta, né? E ela se alimenta desses pulgões e ela é maior que os pulgões. Então aqui, ó, eu coloquei que eles se sentem ameaçados devido ao seu tamanho comparado ao outro, ou mesmo ao poder de ameaça à sobrevivência do outro. Tudo bem? Porque assim, por exemplo, se a gente for pensar, eu tenho o meu irmão que ele tem 3 anos, mas a gente precisa ter cuidado, por exemplo, com o escorpião. O escorpião é bem pequenininho. A criança de 3 anos com certeza é maior que o escorpião. Só que a ameaça do escorpião sob o bebê, sob a criança de 3 anos, é grande, porque ameaça a sobrevivência dessa criança. Então, o veneno do escorpião pode matar. Tá legal? Então, por isso que eu falei da questão do tamanho e, quando não, o poder de ameaça à sobrevivência do outro. No caso aqui, está relacionado ao tamanho e ao poder de ameaça da sobrevivência do outro. Você também acha que os animais são assustadores? Meninos, alguém aqui fica feliz em ver uma barata voando? Tudo bem, pode não ficar com medo, mas um nojinho rola. Um rato que é menor que vocês, é uma coisa muito tranquila de encontrar por aí? Uma cobra, um escorpião. Então eu coloquei que sim, os animais eles são assustadores. Por quê? Aí essa é uma questão pessoal. Eu coloquei aqui, ó, pois alguns ameaçam a nossa sobrevivência, como por exemplo, escorpião, cobra, urso e etc. Quem já assistiu alguns filmes que relatam fatos reais de pessoas sendo atacadas, inclusive mortas por ursos, isso é bem passível, de lobos, enfim. Às vezes, porventura, até cachorros acabam destruindo a vida das pessoas, né? Existe alguma relação entre o tamanho do animal e o medo que ele causa? Na maioria das vezes, sim. De acordo com a tirinha, se a gente observar, sim, há essa relação, pois os maiores ameaçam a sobrevivência dos menores e por isso causam medo, certo? Você sabe que os animais se alimentam de outros animais ou vegetais. Esse processo é chamado cadeia alimentar. Veja um exemplo, como os animais são alimentos uns para os outros. Então, aqui, ó, a gente tem o produtor,
né? Que foi o que eu falei para vocês. Quando a gente fala do produtor, são as plantas, né? Que, no entanto, ele tem um solzinho aqui. A importância desse sol é justamente por quê? Porque o sol, ele promove a fotossíntese das plantas, ou seja, a fotossíntese nada mais é que um processo que a planta realiza que produz o seu próprio alimento, certo? Justamente para produzir energia para ela garantir a sobrevivência dela. E aqui tem a transpiração da planta, tá vendo? Ó, esse aqui tá em azulzinho, é justamente a transpiração da planta por causa do calor que é promovido, tá? Então, o produtor, ele sempre vai ser seres vivos que fazem fotossíntese, no caso, as plantas. E aqui a gente tem o consumidor primário, que é o gafanhoto, né? Por quê? Por que consumidor primário? Todo consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor, tá legal? O consumidor secundário é sempre aquele que se alimenta do consumidor primário, tá? Então, aqui no caso, o sapo se alimenta do gafanhoto. O consumidor terciário é sempre aquele que consome o consumidor secundário, né? Que no caso aqui é a cobra, aqui a gente tem a águia, que é o consumidor final, ou seja, depois da águia ninguém vai consumir ela, a não ser quando ela morrer, que os fungos e os decompositores também vão consumir a águia, nessa questão, nessa cadeia alimentar, tá? Ah, isso significa que ninguém nunca come a águia? Não, meninos. Pode vir um pássaro maior, pode ela estar porventura, no meio terrestre, um outro animal terrestre maior, enfim, vir atacá-la, enfim, tá legal? Mas no caso aqui desta cadeia alimentar, como consumidora final, ela se alimenta aqui da cobra, né, do consumidor terciário. E aí, quando a águia morrer, os decompositores, ou seja, os fungos e bactérias, se alimentam da águia. Aí aqui, ó. Olhando no esquema, escreva o nome dos animais representados e seus alimentos. Já expliquei lá, né? O produtor é a grama, é consumida pelo consumidor primário, que é o gafanhoto. Consumidor primário é o gafanhoto, que é consumido pelo sapo, que é consumidor secundário. Consumidor secundário, sapo, é alimentado, né? É alimento do consumidor terciário, que é a cobra. E o consumidor terciário, a cobra, é alimento do consumidor final, que é a águia, e a águia, consumidor final, é alimento dos decompositores. Nessa cadeia alimentar, é alimento dos decompositores, ou seja, fungos e bactérias. No início do esquema, podemos ver a presença do sol. Qual é a importância do sol para esse processo? Para que o produtor sobreviva, ele precisa do sol para fazer o quê? Fotossíntese. Se não tiver sol, meninos, se não tiver luz, no caso, não tem como a planta fazer fotossíntese, ou seja, não tem como ela gerar, fabricar o seu próprio alimento, tá legal? Qual relação podemos fazer entre a tirinha apresentada e o esquema da cadeia alimentar? Então, é assim, ó. Na cadeia alimentar mostram os alimentos dos respectivos animais, né? E o que eles comem, certo? E por quem eles são comidos, é basicamente isso. Lá na tirinha, também, a única parte que não aparece é a parte dos decompositores, certo? Que aí, no caso, seria o lance do gato, né? Se a gente for olhar lá na tirinha, meninos, a gente tem um pulgão que se alimenta da planta. Então, ele é o consumidor primário, porque ele está ali se alimentando daquela planta, né? Do produtor. O consumidor secundário é a joaninha. O consumidor terciário é a andorinha. O consumidor final é o gato. E quem que consome o consumidor final? Os decompositores, tá bem? Quais outros exemplos você conhece de animais que servem de alimentos nos outros animais? Faça um esquema aqui embaixo. Meninos, eu vou mostrar aqui para vocês esse exemplo aqui, certo? No caso, a gente tem aqui, eu sei que ele é igual, ó, a gente tem o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, terciário, o consumidor final e os decompositores. Entendam uma coisa, suponhamos que as plantas, ou seja, o produtor, ele morra antes de ser consumido pelo consumidor primário. Quem que vai na cadeia alimentar se alimentar desse produtor morto?
Os decompositores. Então, entendam, os decompositores, eles sempre vão se alimentar dos consumidores ou do produtor que já estiverem mortos, tá legal? São eles responsáveis pela decomposição. Quando eu falo em decomposição, é quando já está morto, já está estragado aquele determinado alimento, tá? Então, aqui a gente tem o consumidor primário, que é o gafanhoto, que se alimenta do produtor e, caso ele morra antes de ser consumido pelo consumidor secundário, que é o rato, o decompositor vai se alimentar dele. E assim sucessivamente, tá? Como aqui tem o produtor, o gafanhoto, a cobra e a águia, o decompositor, a única coisa que muda é o rato, então eu escolhi uma outra esquema de cadeia alimentar para exemplificar para vocês. Então, aqui a gente tem o produtor, o consumidor primário, né? Então, aqui a gente vê duas flechas, por quê? Tanto esse animal se alimenta desse produtor, quanto esse animal se alimenta desse produtor. Aí, aqui, ó, eu tenho a águia, tá vendo? Que aqui ela pode ser, a raposa pode ser o consumidor secundário, ou a águia pode ser o consumidor secundário. Por quê? Porque ambas se alimentam desse ratinho aqui, que eu não sei o nome, meninos. Aí aqui, mas aqui, professora, tem uma flecha para a raposa. A águia, na posição de consumo do ratinho, ela ocupa o consumidor secundário. A águia, na posição de consumo, de usando como alimento a raposa, ela ocupa a posição de consumidor terciário, tá? Por que terciário, professora? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Mas e o lobo, professora? O lobo, ele vai consumir ou o cervo, ou a raposa. Se ela for consumir a raposa nessa situação, ela também é um consumidor terciário como a águia, tá? Mas no caso do cervo, ela é considerada um consumidor secundário. Tudo bem? Um super beijo para vocês, espero que isso tenha ajudado. Tchau, tchau.